gente, nós estamos aqui no mais um GS Flash. Se você é novo no nosso canal, por favor, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, tá bom? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho meditado durante essa semana. E ela se encontra lá em 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então, o que a gente entende aqui desse versículo, né? Algo que me chamou muita atenção é que antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano e que nós já tínhamos recebido essa graça através de Jesus antes mesmo de Jesus vir para a Terra. Sabe por que disso? Porque Deus, ele é um Deus onisciente. Então ele já sabia que ao criar o homem, Adão ele pecaria e ele desobedeceria a Deus e com isso a humanidade se afastaria de Deus. Então era necessário que Deus já tivesse um plano perfeito para tirar o pecado do mundo e para salvar a humanidade. Então com isso, Deus ele nos enviou Jesus e Jesus nasceu com o propósito de nos redimir pelos nossos pecados, nos perdoar, nos trazer esperança e salvação. E quando a gente vai ler na palavra de Deus, a gente observa que em momento algum Jesus ele fugiu desse propósito. Até mesmo no dia mais difícil da vida de Jesus, que foi ali no Getsêmani, em que a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue no momento de muita angústia, Jesus ele olhou para Deus, ou melhor, orou a Deus e disse: Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. Então até no momento de dor, Jesus ele entendia que ele não podia abrir mão do propósito pelo qual que ele tinha nascido, que era morrer naquela cruz. E além de Jesus, né, que nasceu com um propósito, a Bíblia ela nos relata muitas pessoas que também nasceram com um propósito, né? E durante a sua vida cumpriram o propósito de Deus. Como por exemplo, José. José, ele era um jovem e Deus dava sonhos para ele. E ele tinha esse dom de interpretar sonhos. E num desses sonhos, né, Deus falou para ele assim que ele seria um governador e que ele ajudaria a família dele, né? Que a família dele ia se sujeitar a ele. E então José ele contou esse sonho tanto para o pai como para os irmãos. E os irmãos já tinham ciúme de José e com isso eles lançaram José numa cova, num buraco, e depois venderam José como escravo. E um homem chamado Potifar comprou José. Só que aí Potifar começou a olhar para ele e falou assim: gente, esse garoto, ele é diferenciado, porque tudo que ele faz dá certo, parece que Deus está com ele é abençoado em tudo que ele faz. Então ele ganhou a confiança de Potifar. Com isso, Potifar colocou ele para cuidar de todos os seus bens. Mas infelizmente, a esposa de Potifar não era uma mulher de caráter. Então ela inventou uma mentira, caluniou José, que fez com que José fosse preso. Mas ainda assim, lá na cadeia, na prisão, José ele conquistou a confiança do carcereiro e o carcereiro colocou ele para cuidar de todos os presos. Pense só que responsabilidade. E mais uma vez, Deus abençoou José e tudo que ele fazia prosperava. E ali José, alguns amigos dele, algumas pessoas que ele conversava ali na prisão, teve uns sonhos. 2 pessoas. E José interpretou os sonhos dessas pessoas. E uma dessas pessoas, né, conversou com o faraó, porque o faraó também estava tendo alguns sonhos a respeito do Egito, que ele não estava entendendo. Então o faraó mandou chamar José, e José, ele interpretou aqueles sonhos de faraó. E faraó também, assim como Potifar e todas as pessoas, começaram a ver que algo diferente tinha em José realmente, que ele era a melhor pessoa capacitada para poder governar o Egito. E mais uma vez, a gente vê que José nasceu com o propósito de governar e o propósito de matar a fome, não somente da família dele, como do Egito, como de outras nações, porque Deus colocou José como governador do Egito porque ia passar um momento de escassez. Então, antes de chegar esse momento de escassez, José ele começou a organizar a comida que estava sendo produzida para que não faltasse para o Egito. Então, o Egito era uma grande potência naquela época, então ele começou
alimentar várias outras nações, outras regiões, inclusive a família de José. E a gente vê que aquele sonho, né, que Deus tinha revelado para José, que Deus na intimidade falou para José que ele seria, José realmente foi. E eu quero te dizer que da mesma forma que Deus tinha um propósito na vida de Jesus, na vida de José, Deus também tem um propósito na sua vida. E a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer esse propósito, entender esse propósito. Porque não tem como a gente fazer algo que a gente não sabe. Então, se relacione com Deus, busque a presença de Deus. Por exemplo, não tem como eu saber o que um amigo meu pensa ao meu respeito se eu não me relacionar com ele, se eu não conversar com ele. Da mesma forma é Deus. Não tem como eu saber o que Deus fala ao meu respeito lá no céu, o que Deus pensa sobre mim, se eu não orar, se eu não buscar a presença de Deus, se eu não me relacionar com Ele, conversar com Ele. E tem um versículo, Salmos capítulo 119, versículo 16, se eu não me engano, diz assim: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, existe um livro que tem a minha história escrita lá. E cabe a mim escolher viver aquilo que Deus escreveu ao meu respeito, o propósito pelo qual eu nasci, o propósito pelo qual Ele me fez. Então, da mesma forma como Jesus tinha um propósito, você também tem um propósito de vida. Não desperdice a sua vida vivendo de qualquer forma. Viva o plano de Deus para você. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos para você diante de tudo isso que já foi falado até agora. O primeiro deles é que Deus não tem um plano B. Esse negócio de ter, tem um plano A para caso tudo der certo e um plano B para caso der errado, é coisa nossa e não de Deus. Porque Deus, Ele é sábio, Deus, Ele é perfeito. Então, o que Ele escreveu para nós, a nosso respeito, também é perfeito. Não tem erros. O plano B somos nós que criamos quando nós decidimos não viver a vontade de Deus. Porque aí tem muita chance de dar errado. Porque não é Deus que tem que alinhar a vontade dele com o nosso desejo, com a nossa vontade. Somos nós que temos que alinhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa obediência com a vontade de Deus. Então Deus, Ele não tem plano B. Ele tem um único plano que é perfeito para você. Segundo ponto, o meu propósito e o seu propósito não é sobre mim e nem sobre você, e sim para quem? Porque quando Deus Ele nos criou com um propósito, certo? A gente faz parte de um plano, certo? Mas esse plano é em benefício de alguém. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, foi para salvar a humanidade. Quando José foi tido como governador, não foi para o ego dele, não foi para alimentar o ego dele, e sim para matar a fome da família dele, do povo dele, do Egito, das outras nações. Então era em prol de alguém, é para alguém o propósito dele. Bom, e mais um ponto. O propósito não se desenvolve de uma vez. Como nós vemos, né? José, ele passou por todo um processo, né? Para poder se tornar governador. Ele não recebeu o sonho de Deus, acordou no outro dia, oxe, agora eu sou governador. Não, ele teve que passar por um processo de amadurecimento, de aprendizado com Deus. Então, tem todo um decorrer para que aquilo que Deus quer para a nossa vida se cumpra, para que o plano dele se cumpra. Para você ver Jesus demorou não, né? Porque foi o tempo certo. Mas Jesus passou 33 anos até ele iniciar o ministério dele, de cura, de falar sobre quem ele era, quem Deus era, até a morte dele na cruz. Então, o propósito de Deus também, ele leva tempo, a gente não entende tudo de uma vez. Mas dia após dia o Senhor vai nos revelando qual a nossa próxima decisão, qual a nossa próxima escolha, onde a gente deve investir o nosso tempo. À medida que vai passando a nossa vida, o Senhor vai nos revelando. O último ponto é que ninguém pode nos parar. A gente vê pela história de José que os irmãos invejosos dele, aquela mulher de Potifar que difamou ele, não foi capaz de parar o propósito e o plano que Deus tinha na vida de José. Todo aquele mal que aconteceu com José cooperou para o bem dele e para o propósito que Deus tinha na vida dele. E Jesus, né? Eu fico pensando quão maravilhoso que Jesus é, porque Jesus, além de ninguém ter parado ele, nem a morte foi capaz de vencer Jesus, porque até a morte ele venceu. E eu gostaria agora de compartilhar um último versículo com vocês, que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 8, em que Paulo diz assim:
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Aqui Paulo ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, eu cumpri o meu propósito. Estou no fim da minha vida, mas eu cumpri o meu propósito. E agora aguardo a coroa que está reservada para mim. Que assim como Paulo, José, Jesus cumpriu o plano do Senhor aqui nessa terra, que você também possa ter uma vida de propósito e cumprir o plano que Deus tem para você. Amém?